2, 6 aí. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, vamos para mais uma aula de revisão, certo? A gente vai revisar o que hoje, professor? Vamos revisar as partículas subatômicas, certo? Partículas subatômicas. Pessoal, olha para esse nome, tá bom? Subatômica são partículas menores que os átomos, beleza? Lá, o primeiro cientista que descobriu uma partícula subatômica foi Thomson, que descobriu o elétron. Depois veio Goldstein, que descobriu a existência dos prótons, certo? Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Das partículas subatômicas, nós temos Thomson, que descobriu os elétrons. Nós temos Goldstein, que descobriu os prótons. E nós temos Chadwick, que descobriu os nêutrons. Galera, próton, elétron, próton e nêutron são partículas subatômicas. Próton, elétron e nêutron são partículas subatômicas, beleza? E o que é uma partícula subatômica, pessoal? Meus queridos, anote aí. Uma partícula subatômica é uma partícula menor que o átomo, que sai do átomo, que é obtida a partir do átomo, beleza? Professor, como é que essas partículas subatômicas se dividem no átomo? Como é que elas estão lá dentro? Vamos lá, pegando aqui o modelo de Rutherford para me explicar isso aí. A gente sabe que a gente tem um núcleo, né? Certo? E ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons que ficam orbitando esse núcleo, certo? Então, como é que as partículas subatômicas estão divididas? Vou fazer uma legenda aqui para vocês, que eu vou pintar os nêutrons com bolinhas azuis. Eu vou pintar os prótons com bolinhas vermelhas. E eu vou pintar os elétrons com bolinhas verdes, menorzinhas. Certo? Beleza? Então, como é que está dividido aqui, galera? Está dividido assim, ó. Dentro do núcleo, nós temos os prótons e nós temos os nêutrons. Deixa eu botar a mesma cor de azul aqui. Os nêutrons. Dentro do núcleo, nós temos os nêutrons e nós temos os prótons. E circulando essa galera, orbitando ao redor deles, nós temos os nossos queridos elétrons. Beleza? Então, os elétrons estão circulando ao redor do núcleo atômico, orbitando, é a palavra certa. E nesse núcleo tem o nêutron e próton. Beleza? Vou ter que botar um acento aqui no nêutron. Vou aqui de blue. Nêutron. Beleza? Esse é o formato. Agora vamos para as características dessas partículas subatômicas. Os prótons, galera, são as partículas de identidade da molécula, do átomo. É como se fosse nossa digital, tá bom?
A partir do momento que um átomo perde um próton ou ganha um próton, nos casos dos elementos radioativos, dos elementos normais isso não é possível, ele perde a sua identidade. Por exemplo, um átomo de sódio tem 11 prótons. Se ele perde um próton, ele vai virar um átomo de neônio, certo? Se ele ganha um próton, ele vai virar um átomo de magnésio. Ele deixa de ser o átomo de próton, um átomo de sódio. Então, os prótons, galera, eles são a identidade da molécula. Os prótons, eles têm massa mais massa igual a 1. E os prótons têm carga igual a mais 1, carga positiva. Os nêutrons, galera, eles têm a seguinte função. A função dos nêutrons é estabilizar o núcleo. Por que, professor, que ele vai estabilizar o núcleo? Me explique, pelo amor de Deus. Porque próton, galera, tem carga positiva. E carga positiva, próximo de carga positiva, faz o quê? Se repele, se afasta, certo? Então, dentro de um espaço muito pequeno, eu tenho duas cargas positivas próximo à outra, eu estou forçando algo que não quer ficar junto a ficar junto. Isso precisa de muita energia. E a matéria não quer gastar energia. Nem você quer gastar energia, né? Avalie a matéria. O que a matéria faz para resolver esse problema? Ela coloca os nêutrons dentro do núcleo para separar um pouco esses prótons e dar mais estabilidade para o núcleo. Os nêutrons, por sua vez, têm massa igual a 1, só que como ele é nêutron e parece neutro, né? Ele tem carga igual a 0. E o elétron, pessoal, é o cara que está fora ali do núcleo atômico, rodeando esse núcleo. E é o elétron que participa das reações químicas. É o elétron que participa das reações químicas. O elétron, pessoal, ele pode ser trocado, ele sai do núcleo, ele volta para o núcleo, o elétron é livre, quem é preso é só próton e nêutron. O elétron tem como característica massa igual a 0 e carga igual a menos 1. Beleza? O contrário do próton, menos 1, mais 1, massa 0, massa 1. Tranquilo? Essas são as partículas subatômicas. O que é que eu quero falar com vocês ainda, baseado nisso aqui? Eu quero falar para vocês, aproveitando essa aula, para falar sobre os cátions e ânions. Por que eu vou falar de cátion e ânion nessa aula, professor? Porque os cátions e os ânions, eles são formados quando o átomo perde ou ganha elétron. São formados quando o átomo perde ou ganha elétron, certo? E como elétron é uma partícula subatômica, e o fato dele ser cátion e ânion tem a ver com a carga do núcleo também do átomo, são partículas subatômicas também, eu resolvi colocar nessa mesma aula. Até para não ficar uma aula também muito curta, certo? Então, cátion e ânion são formados quando o átomo perde ou ganha elétron. Lembra, galera, que os elétrons, eles podem sair e entrar no átomo. Nem sempre eles fazem isso, vai depender das propriedades do elemento, de quem ele está interagindo, que é até o que vai pautar as ligações químicas, mas ele pode sair, ele pode entrar,
Isso é característica do elétron. Ele sai e entra. Isso vai mudar o átomo, beleza? Então, vamos pegar aqui um átomo de sódio, por exemplo. Na. O átomo de sódio, pessoal, ele tem 11 prótons. Número atômico igual a 11, certo? Isso aqui, quem não sabe por que eu estou botando esse número aqui em cima, vai dar uma olhada na aula de tabela periódica que eu explico a organização do símbolo químico e das suas propriedades. Então, o sódio tem número atômico 11. Número atômico, galera, é a mesma coisa de número de prótons. Então, esse sódio tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, necessariamente, obrigatoriamente, esse cara vai ter que ter 11 elétrons. Se ele tem 11 cargas positivas, ele precisa, para ser neutro, de 11 cargas negativas. Agora, o lance é, o que acontece quando esse átomo perde um elétron? Aí é que tá. Galera, o núcleo não muda. O sódio continua sendo sódio. E o sódio continua tendo 11 prótons. 11 positivo. O problema é, agora, ele só tem, já que ele perdeu 10 elétrons. Ele tem 11 positivo com 10 negativo. Pessoal, presta atenção, isso confunde. Sempre que eu perder elétrons, a carga do átomo vai ficar positiva. Por que, professor, que vai ficar positiva? Porque eu não mudo as cargas positivas, eu continuo com 11 mais. Agora eu tenho 10 menos. Pessoal, matemática básica, mais 11 menos 10 dá mais 1. Eu fico com positivo no final das contas. E é isso que vai fazer com que eu tenha um átomo, que não é mais átomo, eu vou chamar de íon, de carga positiva. Professor, e se eu perder mais de um elétron? Meu querido, se você perder 2 elétrons, por exemplo, você vai ficar agora com 9 elétrons. Se você tinha 11, agora você tinha 11 prótons e agora tem 9 elétrons, a diferença de carga aqui é 2. E quem é maior? O positivo. Então você vai ficar com carga 2 mais. Pessoal, esse átomo que tem carga, ele é chamado de íon, porque ele tem carga. Como ele tem carga positiva, ele é chamado de cátion, certo? E o cátion, ele tem uma característica interessante que você pode considerar, que o cátion será sempre menor que o átomo neutro. Por que, professor, que vai ser sempre menor que o átomo neutro? Porque à medida que eu estou tirando elétrons da parte de fora do átomo, eu estou tirando cargas iguais, cargas negativas. E quando eu vou tirando cargas negativas, eu vou diminuindo a repulsão dessas cargas negativas. Ou seja, eu consigo deixar os átomos os elétrons mais próximos. Isso diminui o tamanho do átomo. Agora vamos ver, pessoal, aqui o ânion, certo? Aqui eu falei do cátion quando eu perco 2 elétrons. Agora vamos dar uma olhada aqui. O que acontece quando eu tenho um átomo, por exemplo, de flúor, que tem 9 prótons, certo? Esse átomo, quando ele está neutro, se ele tem 9 prótons, ele tem quantos elétrons na cabeça de vocês? 9 elétrons. 9 cargas positivas, 9 cargas negativas. O que acontece? Agora eu quero saber quando ganha. Quando esse elemento ganha
ganhar um elétron. Quando esse caboclo ganha um elétron, pessoal, acontece que ele ganha só elétron. Ou seja, o número de prótons dele continua 9+. Só que agora, o número de elétrons dele passa a ser 10 menos 9 mais, mais 9 com menos 10 vai dar -1. Repara que ficou negativo, pessoal. Ou seja, a carga final desse elemento agora é negativa, -1. Esse elemento negativo eu também chamo de íon, porque ele tem carga. Só que como a carga é negativa, eu vou chamar de ânion, porque é negativo. Beleza? Professor, e se ele ganhasse 2 elétrons? E se ele ganhasse 2 elétrons? Aí, meu filho, eu acabei de falar no último, é a mesma coisa. Ele vai ficar com 11 elétrons. Agora a diferença é 2, então ele vai ficar com a carga -2. A quantidade de elétrons ganhos e perdidos só vai mudar a carga do íon que vai ser formado. Certo? Então, sobre isso, anotem aí. Tá. Tem outra característica interessante, assim como tem nos cátions. Os ânions são maiores que o átomo neutro. Os ânions são maiores que o átomo neutro. Beleza? Por quê? Se quando eu tiro elétron, eu diminuo a repulsão, quando eu boto elétron, eu aumento a repulsão. Eu vou fazer essas cargas se afastarem mais, e em função disso eu vou ter um átomo maior. Tá bom? Então, resumindo o que vocês viram aqui de cátion e ânion, posso dizer o seguinte: quando um átomo ganha elétron, ele fica negativo, formando um ânion. Agora, quando esse átomo um átomo perde elétron, ele fica positivo, virando um cátion. E lembra, ânion maior que o átomo neutro, cátion menor que o átomo neutro. Beleza, pessoal? Aqui a gente encerra essa aulinha sobre partícula subatômica e a formação dos íons, cátions e ânions, certo? Próxima aula a gente vai falar sobre ligações químicas, em onde a gente começa a usar esse conceito de cátion e ânion, esse conceito de elétron, para poder explicar as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então, se você gostou da aula, deixa aí o like, compartilha, se inscreve no canal e bom estudo para todos. Um abraço.